Boa tarde, estamos de volta aqui no último dia do terceiro Salão do Livro Político. Meu nome é Sérgio Lírio, eu estou aqui nesse espaço que é uma parceria da Carta Capital com a Fundação Perseu Abramo. Lembrando que aqui estão tendo palestras interessantes, livros com desconto. A gente está no Tucarena, na rua Monte Alegre, em Perdizes. Ainda dá tempo de chegar até aqui. E eu recebo agora aqui neste espaço o Renato Rabelo, ex-presidente do PCdoB, atual presidente da Fundação Maurício Grabois. E a gente vai conversar um pouco sobre a conjuntura, a situação atual do país. Renato, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos aí, Sérgio. E eu começo o seguinte, o que você espera do julgamento do TSE? Olha, o que tudo indica, e isso vai ficando mais explícito no curso do julgamento, é de que o TSE vai inocentar o Temer, né? Porque há uma tendência de 4 votos, né, em 7, que aponta nesse sentido. É evidente que há, na opinião nossa aí, uma influência ou, digamos assim, interesses políticos bastante proeminentes nisso tudo. Sobretudo, se a gente considera hoje o papel, a posição, o lado que vem tomando o presidente, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Gilmar Mendes. É evidente que se não fosse o Temer, se fosse Dilma, aí talvez a coisa pudesse ser diferente. Mas o Temer, há um compromisso, e a prática vai mostrando isso, dele com o Temer. É o que vem indicando toda a prática, toda a situação atual, etc. Agora, a manutenção do Temer no poder é também a manutenção de uma crise política sem perspectiva de solução, né? Ou estou enganado? Exatamente. Eu pinto o quadro atual da seguinte maneira. O Temer é como se fosse um doente que está na UTI e desenganado, né? Agora, doentes que estão na UTI, às vezes pode levar muito tempo na UTI. Às vezes aparece aquilo que os médicos chamam de visita da saúde. Melhora um pouquinho, opa, parece que ele vai sair dessa aí. Mas a tendência é exatamente que é impossível o Temer sair de uma situação como essa de forma, digamos assim, a apaziguar mesmo a coalizão que colocou ele no centro do poder. É muito difícil. Hoje, boa parte da coalizão vê que o Temer vai sendo um estofo. É muito importante porque ele está cumprindo o que foi acordado, como se diz aí, está entregando a mercadoria, por isso que ele ainda se sustenta, e, sobretudo, os grandes acordos que foram feitos no âmbito da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional de uma maneira geral. Agora, Rabelo, quais as chances que você vê hoje para eleições diretas? Olha, eleições diretas eu acho muito difícil nesse contexto. É evidente que a única questão, a única saída seria uma grande mobilização popular. Você veja, mesmo a mobilização popular para as diretas, que foi uma movimentação intensa, com lideranças políticas de grande prestígio, expressão no país, etc., não foi fácil. Claro que também o Congresso na época, a gente já sabia, um Congresso ainda que tinha um respaldo muito grande de pessoas que dependiam ainda do regime militar. Tinha digamos assim, um resto, né, de influência e de interesses que vinha do regime militar. E a diferença foi muito pequena, né, para se conseguir os 2/3 na época. Mas mesmo assim você viu que não foi fácil. Então, a única esperança seria o movimento popular chegar a um nível de mobilizações muito expressivas
e que pudesse exatamente pressionar o Congresso. O que o senhor acha que não está acontecendo? Qual é a dificuldade hoje de mobilização? A mobilização, ela cresce, ela se amplia. Vamos pegar a partir de janeiro para cá, as mobilizações, elas têm sido num crescendo, essas mobilizações. O aspecto mais importante dessas mobilizações, que a gente pode dizer, é a greve geral. A greve geral teve um papel muito importante nisso tudo, porque mobiliza trabalhador que está no seu local de trabalho, que para. E pela proporção da greve geral, talvez na história do movimento sindical, ter um movimento como esse, talvez no início do século XX, etc. Né? Então teve expressão. E já tem outra greve geral marcada para o final desse mês. Eu considero esses movimentos com muita força, porque aí é o trabalhador, né, com apoio popular. Por isso que eu digo, Lírio, que é uma situação imprevisível, mas depende exatamente desse fator que eu chamo de uma força motriz política decisiva, vem daí. Agora, depende exatamente dessa grande mobilização. Agora, essa maioria social, nós não conseguimos ainda, não é verdade? A maioria social que eu falo é o seguinte: ainda camadas importantes dos trabalhadores, camadas populares das regiões periféricas da cidade, ainda se mantém numa posição de expectativa. Ora, se você chega a ter uma maioria social, é evidente que isso vai ter um grande impacto, né? Agora, Rabelo, você imagina que uma eventual queda de Temer, um presidente eleito de forma indireta pelo Congresso, terá legitimidade para conduzir o Brasil para fora dessa recessão, para que as coisas caminhem de uma forma minimamente aceitáveis até as eleições de 2018? O grande problema hoje, exatamente esse é o dilema deles, que eles se meteram numa grande aventura. Esse golpe foi uma grande aventura, né? Então, o grande problema é isso, é você ter um presidente que tenha alguma legitimidade. Eles dizem que é legal, porque está baseado na Constituição, digamos, se for uma eleição indireta, mas a legitimidade desse presidente. Então esse é o dilema, essa é a grande questão deles. Eles têm que levar em conta tudo isso, eu acho. Por isso que muita gente diz, e a coisa não é tão simples, que eles não encontraram aí uma saída para se reaglutinar, porque não tem esse nome ainda. Um nome, digamos assim, que tivesse alguma autoridade política e com essa autoridade política pudesse exatamente, mesmo nesse contexto de ilegitimidade, né, através de uma eleição indireta, pudesse, quem sabe, né, para uma parte da população, parecer que é uma pessoa responsável, uma pessoa que tem certa credibilidade, etc. Eles não encontraram ainda esse nome. Quem é esse nome? Então aí a dificuldade deles. Isso está relacionado também com essa questão, com essa dialética do tempo, do Temer ficar ou não, né? Porque, evidentemente, se ele já tivesse uma saída, um nome mais representativo até para eles, e que pudesse aglutiná-los, porque o grande problema deles hoje é 2018. Você bota lá um presidente, e esse presidente acaba fazendo o jogo de uma parte, de uma facção. Então eles nunca têm muita certeza qual é o jogo que esse presidente vai fazer, a favor ou contra tal ou qual facção. E exatamente tudo está embutido na relação, no desfecho de 2018. O senhor, pelos contatos que tem tido em Brasília, acredita que o PSDB vai se manter ao lado de Temer? Olha, vai depender muito, aí eu te digo, pelo que a gente acompanha, vai depender muito da evolução dessa situação, porque vai chegar um ponto tal que o PSDB não tem mais como ficar. Há uma grande pressão das chamadas bases parlamentares do PSDB, para que o PSDB saia do governo.
Quem segura muito isso é a cúpula, e você veja, deve ter grandes acordos por trás disso, para estarem segurando exatamente até agora, né? Ou seja, a resultante demonstra isso. Deve ter acordos aí que a gente não imagina, né? Agora, o que eu ouvi falar é o seguinte, que eles podem até chegar à seguinte posição, é que formalmente sai, mas na prática fica, que é a solução de Salomão, salamônica, entendeu? Que é o seguinte, sai, ou seja, oficialmente ele sai do governo, mas os ministros, se quiserem, ficam. E vão continuar apoiando o Temer no Congresso Nacional. Então, na prática, fica. Né? É uma discussão que se tem aí no campo do progressista e tal, e eu queria saber a sua posição. Numa eventual discussão de uma eleição indireta, o senhor acha que a atual oposição deveria participar de alguma forma das negociações? Olha, essa é uma questão para mim que depende muito da situação política do momento, que eu não sei qual vai ser. Se você parte da situação política atual, eu lhe diria que não, que a oposição não deve participar. Né? Não deve participar. Agora, é uma situação tão imbricada de questões, de contradições, etc., e isso vai se tornando mais agudo ainda. Você veja, por que a coalizão se dividiu? Está dividida a coalizão depois exatamente da delação feita pelos irmãos Batista. Isso foi como uma espécie de uma centelha e detonou a própria coalizão e a coalizão se dividiu. Por quê? Há um jogo de interesses de classe, de fração de classe nesse meio todo desses setores dominantes que nessa hora vem à tona com força. Porque na realidade a essência do que eles queriam naquele momento do impeachment é tirar o PT, tirar a esquerda, tentar condenar o Lula ou impedir que o Lula fosse candidato. Isso persiste. Mas naquele momento foi isso, quer dizer, a unidade maior, o denominador comum foi esse. Ora, de lá para cá, com Temer, aí há um jogo grande de interesses que se conflitam também entre eles. Desses nomes que são normalmente citados aí, Nelson Jobim, Tasso Gereissati, Carmen Lúcia, o senhor vê alguma chance de emplacarem? Ou de algum deles emplacar? Um nome que estaria, digamos assim, num lugar que poderia dar uma credibilidade maior é o Nelson Jobim. Não porque foi exatamente uma liderança nacional importante no campo político, foi presidente do Supremo Tribunal Federal e teve aí um papel também importante. E foi na Constituinte uma pessoa muito importante também na Constituinte de 88. Então, um homem que tem um trânsito muito grande. Além de que, no plano político, ele foi e participou tanto do governo de Fernando Henrique como do governo Lula. Né? Então, esse tem um trânsito maior. Poderia, digamos assim, dar uma certa credibilidade. Mas eu não sei se o Nelson Jobim está de acordo a ele, digamos assim, compor com essa coalizão e nessa situação política atual. Acho que eu tenho muita dúvida sobre isso. Agora, Rabelo, falar um pouco da situação do campo progressista. Se o Lula for impedido, for preso, for impedido de ser candidato, qual é a alternativa? Primeiro, eu acho que não vai ser fácil eles prenderem Lula. Por quê? Né? Porque isso pode ser aquilo que eu chamo sempre de um catalisador ou um detonador. E a situação pode exatamente se espalhar mais ainda e Lula ser colocado como vítima nesse quadro todo. Isso para boa parte dessas camadas populares no país, etc. Você vê agora uma pesquisa que é interessante, o Lula tem mais de 50%, quer dizer, mais da metade daqueles que ganham até 2 salários mínimos, quer dizer, uma área popular mesmo. Né? Isso tem impacto também em camadas médias.
eu tive vendo aí também que a própria rejeição de Lula nas camadas médias, que é grande, sobretudo no sul do país, aqui no centro-oeste, sul do país e mesmo aqui no sudeste, isso tem caído pouco a pouco. E, sobretudo, o desfecho dessa situação lá em Curitiba, eu não sei até que ponto o Lula pode, inclusive, aparecer como uma pessoa perseguida também, que até agora isso não está muito claro, eu digo para um espectro maior da população, mas pode tudo isso acontecer. Por isso que eu acho que essa questão do Lula, a gente nunca pode dizer que efetivamente o Lula vai ser preso, porque eles podem achar até que prender o Lula vai ser muito complicado e pode se voltar contra ele, é um efeito bumerangue. Pode acontecer o seguinte, é exatamente eles incompatibilizarem Lula e Lula não poder ser candidato. Agora, o senhor acredita na possibilidade da formação de uma frente de esquerda, a exemplo do Uruguai ou de Portugal? Portugal é um caso mais recente. Se é possível, onde é que está a dificuldade nesse momento de formar essa frente? Quais são os entraves? Olha, eu acho que as frentes de esquerda e a experiência que a gente tem no Brasil, elas são feitas exatamente no fragor da luta política e num processo da luta política prática. Porque se for simplesmente na base de programa, de plataforma, etc., só isso talvez não dê conta. Eu vou dar o exemplo da minha experiência no regime militar. Ou seja, o golpe de 64 até o seu fim, a esquerda nunca conseguiu se unir de fato. Até mesmo naquele início que existia uma grande unidade da esquerda, sobretudo aquela esquerda mais consequente de fazer a luta armada contra a ditadura, mesmo aqueles que estavam dispostos a fazer a luta armada, e foram muitos, não é uma coisa pequena na época, se dividiam mesmo quanto ao caminho da luta armada. Diferenças grandes com referência a isso. Sem falar exatamente qual era a plataforma naquele momento que a gente deveria ter como base na luta contra a ditadura, porque todo mundo era contra a ditadura, evidentemente, mas qual a plataforma que pudesse nos unir? Não era uma coisa também tão simples. A unidade só se deu nos estertores do regime militar, quando exatamente se procurou juntar três questões básicas da época, que era, e foi caminhando para isso, sobretudo com o desgaste do regime militar, que era fim de todos os atos e leis de exceção, que aquilo já incomodava muito, era uma situação terrível, a anistia ampla, geral e restrita e a convocação de uma constituinte. Então essas três bandeiras foi que propiciou, num determinado momento político, essa unidade maior da esquerda. E mesmo assim tinha diferenças, etc, etc. Né? E você veja, mesmo no final, a gente não conseguiu passar no Congresso Nacional as diretas, que foi uma movimentação popular de grande envergadura, também se dividiu na hora de ir para o colégio eleitoral, porque é o que restava para nós. Por exemplo, o próprio PT na época, a posição dele era não participar do colégio eleitoral. Então, aí, quer dizer, mesmo no final, numa hora importante, num momento político que é decisivo, então a esquerda também, ela se divide. Por isso que eu digo que depende muito do contexto político e de uma prática política, porque só a plataforma não vai resolver. Às vezes você tem uma plataforma... O que unifica mais? O Direta Já ou a oposição à reforma da Previdência? Popularmente dizendo. Eu acho que a bandeira da eleições diretas e a luta contra as reformas, essas são as grandes bandeiras hoje que junta todo mundo. Ou seja, forças progressistas, forças de esquerda, etc. Por quê? Porque tem um grande apelo popular. E isso exatamente é um ponto que a gente deve se apoiar. Ou seja, fora Temer, Direta Já, e a luta contra as reformas, sobretudo trabalhista e previdenciária, isso é a base importante hoje da unidade da esquerda. E essa prática é importante para essa unidade. É assim que eu vejo.
Mas dependendo do momento político, pode haver diferenciações. Renato Rabelo, agradeço muito a sua presença, agradeço a quem nos acompanhou até agora. Eu recebi aqui então Renato Rabelo, ex-presidente do PCdoB, atual presidente da Fundação Maurício Grabois, autor do livro Ciclo Golpeado, que também está aqui à venda no Salão do Livro Político. Agradeço quem nos acompanhou. Renato, mais uma vez, muito obrigado. E lembrar que daqui a pouco, às 7 horas, a gente recebe aqui o ex-ministro Ciro Gomes. Obrigado. Obrigado, Lírio.